Pessoal, vocês acompanharam a repercussão que teve da ação em que a deputada federal Érica Hilton entrou contra Michele Bolsonaro para impedir que ela recebesse uma homenagem lá no Teatro Municipal de São Paulo. E o juiz de primeira instância negou a ação para Érica Hilton. Ela recorreu. E no recurso, o desembargador impediu que a Michele Bolsonaro recebesse essa homenagem no teatro. O que sabe-se depois é que esse juiz tinha um passado ligado ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. E isso foi matéria do jornal Metrópolis. Juiz que vetou a homenagem a Michele trabalhou com Moraes no STF. O juiz que proibiu a realização da cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo é ligado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Trata-se do desembargador Marco Antônio Martins Vargas, da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O magistrado trabalhou com Moraes tanto no Supremo quanto no TSE, corte atualmente presidida pelo ministro. O último vínculo entre os dois foi no STF, onde o desembargador atuou como juiz auxiliar do gabinete de Moraes por quase 10 meses. Ele exerceu a função entre 17 de março de 2023 e 8 de janeiro de 2024, quando deixou o posto a pedido. Nesse período, Marco Antônio chegou a conduzir como juiz auxiliar ao menos uma audiência com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A audiência ocorreu em 6 de setembro de 2023, dias antes de Moraes homologar o acordo de colaboração premiada do militar com a Polícia Federal e mandar soltá-lo da prisão. Antes de auxiliar Alexandre de Moraes no Supremo, o desembargador paulista trabalhou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já foi juiz auxiliar do gabinete de Moraes na presidência do TSE entre agosto de 2022 até março do ano seguinte, quando deixou o posto para assumir como juiz auxiliar do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, o simples fato dele ter trabalhado com o Alexandre de Moraes levanta aqui a indagação se a decisão foi jurídica ou política. Vocês têm noção de que isso aqui é matéria, ou seja, é uma matéria que no teor da matéria você já consegue entender, nossa, tá tão politizado assim o judiciário que já não tem mais a imparcialidade? Porque vem cá, eu já deixei claro para vocês o meu posicionamento e até seguindo o entendimento anterior do STF. O judiciário não pode ficar interferindo tanto assim nas questões políticas como atua hoje. Hoje, o Brasil é governado, entre aspas, com a chancela do judiciário. Tudo hoje é judicializado e vai para a mão do judiciário para entender até um assunto de homenagem. E aí a primeira instância falou, não, isso aqui nós não vamos impedir, isso não é questão da gente impedir, não, isso não é matéria a ser judicializada. O juiz de primeira instância falou, não, isso aqui não cabe a nós defender, é conveniência e oportunidade, e o judiciário não define conveniência e oportunidade. Vai na mão do desembargador, o desembargador proíbe essa ação sobre Michele Bolsonaro. E aí tem-se o vínculo aqui do desembargador com o ministro Alexandre de Moraes e vira matéria no Metrópolis, é lógico, levantando aqui uma possível suspeita sobre o magistrado que julgou. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? O fato dele ter trabalhado com Moraes e ter negado aqui a homenagem a Michele interfere no julgamento dele? Aí, coloca a resposta para mim. Vamos lá. Mas já que a gente falou de homenagem, vamos falar aqui, ó. Teve outra homenagem. Hoje o Exército, Marinha e Aeronáutica e Forças Armadas como um todo estão cada vez mais distante da população. A esquerda sempre odiou. A direita, agora também. Matéria do Tempo. E aí, para reforçar os laços com a esquerda, os comandantes têm se aproximado mais de Lula. Jantar de Lula com o comandante da Marinha teve homenagem a Janja. Encontro é visto como mais um gesto de aproximação do petista com a caserna. Jantar ocorre às vésperas de Lula vetar atos em rejeição à ditadura militar. Pois é, o comandante da Marinha, ele teve, o Múcio também teve no jantar,
E o Marco Sampaio Olsen, que é esse que vocês veem na foto aí com o Múcio, fez um jantar na casa de Lula. Lá ele fez uma grande homenagem à Janja. E uma forma de homenagem também foi colocar a Janja como nova madrinha do novo submarino que a Marinha vai adquirir. Matéria do Terra. Novo submarino da Marinha terá a Janja como madrinha. A primeira-dama participará da cerimônia de lançamento do Toneleiro, ou seja, ela vai participar do evento e ela vai ser madrinha do submarino e vai ter um evento em homenagem à Janja lá na corporação, né, na Marinha. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, será madrinha do novo submarino da Marinha, construído totalmente no Brasil. O Toneleiro será lançado na próxima quarta-feira em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e contará com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da França, Emmanuel Macron, na cerimônia de estreia. Abre aspas, o evento marcará a prontificação do processo construtivo do terceiro submarino convencional com propulsão diesel elétrica construído totalmente no Brasil, no escopo do Programa de Desenvolvimento dos Submarinos, informou a Marinha. O ProSub tem acumulado diversos benefícios para o país desde as suas criações, tais como geração de mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, intercâmbio com 23 universidades e cerca de 700 empresas envolvidas. Será que a Erika Hilton, indignada com a politização da homenagem a Michele Bolsonaro, também vai pedir para vetar a homenagem à Janja? Será que ela também vai ter a mesma noção aqui? Ou é só porque é a Michele? É pela pessoa e não pelo caso mais? Eu acho, né? Eu, sinceramente, acho que hoje nada mais é pela lei ou pela situação. É tudo pela pessoa. Vai de acordo com a cara do freguês a justiça no Brasil hoje. Pelo menos é a impressão que eu, como advogado, tenho, né? Eu, como cidadão, pagador de impostos, tenho. Vamos lá. Caso Marielle Franco, nós vamos falar disso. E como o caso Marielle Franco acaba se tornando um trunfo na mão do Bolsonaro. Vamos entender o contexto geral. Vamos primeiro ver a matéria aqui, ó. O Globo. Caso Marielle. Supostos mandantes dos homicídios são presos pela Polícia Federal. A Polícia Federal deflagra neste domingo uma operação para cumprir mandato de prisão contra os supostos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Estão sendo cumpridos ainda 12 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, todos na cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. Esse caso da Marielle Franco aqui ganhou uma repercussão gigantesca, né? E aí, todo mundo sabe que a esquerda, durante anos, ficou jogando esse caso nas costas do Bolsonaro. Chegando ao ponto do atual mandatário, o presidente Lula, falar com todas as categorias, com todas as letras, que o Bolsonaro estava envolvido na morte da Marielle Franco. Ele falou, não fez uma conjectura, ele falou com todas as letras. Acontece que as investigações avançaram e no avanço das investigações constatou-se que o nome de Bolsonaro não tem nada a ver com o caso. Tem-se até o suposto nome dos mandantes, que é da família Brazão, um ministro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e um deputado federal. Pois bem, e agora? Como é que fica? Porque teve agora um monte de busca e apreensão, das duas uma, vai chegar à conclusão do caso. E até onde se sabe, a família Bolsonaro não tem nada a ver com isso. A não ser que nessa nova onda, porque está na mão do Alexandre de Moraes, é uma coincidência muito grande, né? Tem um deputado federal só para ir para a mão do STF, né? Para ter o foro lá no STF. E a coincidência é que foi para a mão do Alexandre de Moraes. Então, se essas novas investigações não acharem que o primo do tio do irmão do Zé, que era conhecido do Bolsonaro, pode ligar o Bolsonaro no caso, morre aqui o discurso de que Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com isso. E aí é mais uma narrativa que cai por terra. Por quê? Acabou de ver-se o caso dos móveis. Ou seja, as narrativas estão diluindo. Os móveis mostrou
que foi uma perseguição da esquerda contra Bolsonaro. Com mentira deslavada do governo, e inclusive do próprio Lula, que falou abertamente uma fake news gigantesca que o Bolsonaro tinha levado os móveis. E os móveis já estavam lá e o Lula já sabia desde o ano passado. E manteve a mentira. O caso Marielle Franco, vem cá, durante um ano eles já estão com essas investigações. Você acha que realmente eles não têm aí uma noção muito grande pela protuberância das ações tomadas no caso Marielle Franco? Você acha que eles já não sabem realmente o mandante desse caso há muito tempo? É sério? E aí continuaram dando corda ali e aso para que a família Bolsonaro fosse incriminada, principalmente em época de eleições. E agora eu te pergunto, teve gente sendo multada aí porque falou que o Lula, Bolsonaro, foi multado porque falou que o Lula era vinculado ao Petrolão e ao Mensalão. Alguém do TSE multou alguém do PT ou do PSOL por ter dito que o Bolsonaro era o mandante da morte da Marielle durante o período eleitoral? Não. Ninguém foi multado por isso. Alguém foi multado por falar que o Bolsonaro era um genocida por causa da Covid? Não. Não. Então, assim, o que a gente consegue perceber é que se o Bolsonaro, e ele não precisa nem fazer nada, se o Bolsonaro, tendo agora o desfecho desse caso Marielle aqui, ele mostrar muito bem quem são os mandantes, e não sendo Bolsonaro, reforça ainda mais a tese de perseguição, mostrando que ele não está tendo, de forma alguma, uma imparcialidade, que as acusações que são feitas contra ele, mesmo que inequívocas, né, do ponto de vista do grande abuso que está acontecendo, pois é, não vai dar em nada, né? Fizeram ali acusações falsas contra o cara e não vai dar em nada. E aí, dá para você não acreditar ou acreditar que há imparcialidade nesse caso? Não dá. Outro caso, isso aqui me assusta. Gilmar Mendes não vê sentido declarar Moraes impedido sobre 8 de janeiro. O ministro, decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou nesse sábado que o ministro Alexandre de Moraes não deve ser impedido de julgar os crimes relacionados ao ato de 8 de janeiro de 2023 e a investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado no entorno do ex-presidente Bolsonaro. É o Alexandre de Moraes com poderes para julgar esses casos, e aí me assusta muito, porque o próprio Alexandre de Moraes fala que essa turma do golpe do 8 de janeiro queriam enforcá-lo em praça pública, queriam atentar contra a vida dele. Ele é vítima do caso. Se ele é vítima do caso, ele pode ser o julgador. Isso não o deixa impedido do caso? Como? Como? Ele é declarado um inimigo do Bolsonaro. Isso aí, acho que não precisa ter mais do que 2 neurônios para perceber isso. São, sabe, antagônicos. Há um mútuo ali, conflito entre ambos. Ele não pode ser impedido de julgar. Então, assim, eu acho que desvirtuou completamente os conceitos básicos do que é o direito no Brasil. Hoje, nós estamos em uma nova forma e isso chama-se tribunal de exceção. Tribunal de exceção é quando você abre uma exceção para julgar uma regra, tá? O que está proibido veementemente na Constituição Federal. Então, nós temos um tribunal de exceção que, diz o seguinte: tudo aqui é julgado de acordo com as minhas regras. Pois é, algo de errado não está certo, né? Então é o que a gente percebe sobre essa situação, tá bom? Eu discordo veementemente da fala do Gilmar Mendes aqui, porque eu vejo total impedimento e suspeição por parte do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Fechado? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.